Então, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à 13ª live do Lacaps. Rafael já conectou aí. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlinhos. Tudo jóia? Tudo tranquilo. Deixa eu só fixar o comentário aqui, pra gente, o título da fala. Grande Léo, obrigado a vocês pelo convite. Então, tudo certo aí. Então, gente, boa tarde para quem está chegando, né? Essa é a nossa 13ª live. E, Rafael, o nosso intuito com essas lives, né, desde maio, é a gente levar a informação para a população, né, para o público que está aí no Instagram, uma informação mais simples, vamos dizer assim, do que acontece geralmente no meio acadêmico, né, geralmente só através dos artigos publicados, mas que nem sempre chega até a população, né, e a gente aproveitando esse período da pandemia, a gente com essa estratégia, vem tentando aproximar da população em geral, certo? Na live de hoje, né, a gente tem o professor Rafael Tacitano, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Rafael é uma pessoa que já tem ampla experiência na área, né, tanto no meio acadêmico, como também na outra ponta, né, que é na prática realmente. Não é isso, Rafael? Como se pode dizer, se eu posso falar dessa forma. Sim. E o Rafael, ele é graduado em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, mestre em Ebiatria pela Universidade de Pernambuco, doutor em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco e recentemente realizou o pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Sul. Né? Mas eu acredito que um dos grandes prêmios aí que o Rafael pôde ter durante a sua carreira, né, foi a menção honrosa do Prêmio CAPES de Tese, 2014. Se eu não estou enganado, essa menção honrosa é a melhor tese do ano, né, Rafael? Na área nesse caso, na área da saúde, né, da ciência da saúde. Você pode falar depois sobre isso. E o Rafael também tem ampla experiência, como eu falei, na parte prática realmente, onde a coisa realmente acontece. Coordenou por vários anos aí o programa Segundo Tempo, né, nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Trabalhou em parceria com o SESI também. Né. Então, é um cara que tem ampla experiência, tanto no meio acadêmico quanto na parte prática, no dia a dia da educação física, onde a coisa realmente de fato acontece, né? Rafael, eu queria imensamente agradecer o seu tempo, né, em nome do nosso grupo, do nosso coordenador geral, o professor Leonardo Luz, agradecer a sua disponibilidade e queria já passar a palavra para você, já para que você se apresente, fique à vontade para se apresentar. Eu gostaria até para que as pessoas conheçam também, não só eu, como as pessoas que estão aqui nos assistindo, em relação a essa menção honrosa e o porquê do título da nossa live de hoje, né? Justamente essa pergunta de quem é o sujeito dessa frase, promovendo a atividade física na escola. Né? Então, fique à vontade, dentro daquela lógica que a gente combinou, a gente vai ter um tempo de interação com o público aí de perguntas e respostas, mas fique à vontade, eu vou estar controlando tanto o tempo quanto também as perguntas aqui nos comentários.
Pode ficar à vontade, não precisa se atentar tanto aos comentários, que eu vou ficar meio que ligado aqui e a gente vai, no momento oportuno, vai fazendo as perguntas e eu também posso interagir. Obrigado, Rafael. Carlinhos, eu que agradeço aí o convite, a você, ao Léo, ao Arnaldo, aos membros do LACAPS em geral, qual já tive a oportunidade de visitar vocês aí em Arapiraca, acho que uns 6, 7 anos atrás, quando ainda estava no programa Segundo Tempo. E também pela nova parceria que a gente está estabelecendo, né, com projetos interinstitucional, né, para desenvolver o eixo, né, da atividade física na, na política de educação integral, né, do município. Bem, essa é a minha primeira live, então, enfim, eu ainda sou de uma época que a gente fazia tudo manuscrito, né, o roteiro, então é tudo uma novidade. Eu não sei muito bem como funciona essa interação, mas, enfim, aparecendo perguntas aí, se você quiser me interromper, a gente vai fazendo esse diálogo sem problema nenhum. Essa questão do prêmio CAPES de tese, todo ano a CAPES ela lança um edital amplo para todos os programas, todas as áreas do Brasil, para eleger a melhor tese do ano. E assim, eu vi essa e foi até uma surpresa, porque eu vi essa chamada numa semana, entrei em contato com minha orientadora, e ela disse, olha, manda, porque no máximo vai acontecer de você não ganhar nada. Então, eu encaminhei lá a tese, vi o programa, e para nossa surpresa, eu recebi uma ligação de que ela estava como finalista. Eu achei que foi bem interessante, porque o meu doutorado era de nutrição. Então, todo o doutorado é um processo muito interessante de interagir com outra área, que foi a área da nutrição. A minha orientadora é médica, quer dizer, ela também não tinha nenhuma experiência, quer dizer, tinha experiência com a área da nutrição, mas não era formada em nutrição. Então, foi bem interessante. E o que eu aprendi e por que hoje eu digo assim, quando perguntam, por que tu acha que tua tese mereceu uma menção honrosa da CAPES? Eu acho que foi tentar trabalhar a questão de uma intervenção focando em dois comportamentos, que era a atividade física e a alimentação, que eles são muito mais parecidos do que o que a gente imagina. Né? Primeiro, eles são inerentes ao indivíduo, quer dizer, todo indivíduo ele vivencia isso diariamente. Eles são essenciais para a vida, tanto a alimentação como a atividade física. E os hábitos, atitudes e comportamentos, eles são iniciados desde pequenos. Né? Então, quando nós somos pequenos, eles são muito mais diretivos dos pais. Quando nós somos mais adultos, vamos envelhecendo, ele se torna um pouco mais independente desse comportamento. Né? Mas o foco de eu ter falado isso, dessa questão do comportamento alimentar e da atividade física, meio que me guia também pelo que eu venho trabalhando em termos de intervenção. A área da nutrição, ela em termos cronológicos, ela é bem mais antiga, ou tem muito mais material produzido em termos de mudança de comportamento do que a atividade física. Então, a série de elementos na área do comportamento alimentar, eles podem ser aplicados para a atividade física. Eu vou falar isso um pouco mais na frente para fazer meio com uma provocação para essa nossa discussão. O título, ele é um título mais reflexivo e até mesmo uma provocação, como eu falei anteriormente. Né? O gerúndio no promovendo, né? O gerúndio ele indica o quê? Uma ação que ainda está em curso, que é prolongada no tempo, que ela transmite uma noção de duração e continuidade. Né? Promoção da atividade física, ou promoção da atividade física na escola, ela também gera uma lógica de uma coisa em andamento. Porém, quando a gente vai pensar quem é o sujeito, quando a gente usa a palavra promoção, fica difícil. Quando eu coloco no gerúndio, eu digo assim, Carlinhos está promovendo atividade física na escola. O professor de educação física está promovendo atividade física na escola. A criança ela está produzindo atividade física na escola. As políticas públicas estão promovendo atividade física, né? Perfeito. Então, segue naquela lógica daquela fala que eu fiz semana passada para o pessoal da UFAL, né, no IF Talks, da lógica da cebola. Né? Você tem o indivíduo e as camadas da cebola representam todos aqueles fatores que vão interagir e vão influenciar nessa adoção do comportamento. Né? Então, vou tentar contextualizar um pouco pelo que a gente está vivendo hoje. Quando eu pergunto para vocês que estão me escutando, olha, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo atividade física? Ou melhor,
pense quando vocês eram crianças e pense na atividade física que vocês praticavam quando eram crianças. Claro que essa pergunta é enviesada, a resposta pode ser enviesada porque a grande maioria da audiência é da área da atividade física. Mas vamos pensar também na população em geral. Em geral, a gente associa a atividade física a uma atividade estruturada. Uhum. Esporte, uma academia, ou uma corrida. A gente nunca pensa na atividade física como uma questão não estruturada. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente está com a criança em casa. O que é que culturalmente a gente imagina da atividade física? Uma atividade estruturada. Então, quando a gente se pega com as crianças em casa, a gente não entende que a atividade física ela pode ser uma atividade não estruturada. A gente não entende que, a gente que eu digo a população em geral, não entende que a atividade física ela pode ir para além da questão das intensidades. Né? Já tem uma série de evidências mostrando essa relação da atividade física leve, atividade física de manipulação e de alguns desfechos. Né? A professora Clarice está aí, ela é expert nesse assunto. Mas o que a gente tem como cultura hoje, né? Em linhas gerais, na área da gente? Ela é muito centrada e focada no indivíduo, no miolo da cebola. Porém, a cebola, ela cresce de dentro para fora. Né? Ela tem uma relação entre as suas camadas. Então, basicamente, a gente hoje não tem, quando a gente vai pensar em intervenções, a gente não tem uma cultura da atividade física. A gente pensa a atividade física numa atividade estruturada, num exercício de volume, intensidade e duração. A gente até tem uma cultura, digamos, esportiva. Vamos ser mais objetivos. A gente tem uma cultura do futebol que muitas vezes ela é excludente. Tá? Uhum. Então, o que é que falta para a gente? Falta a cultura da atividade física. Entender que a atividade física ela é um movimento corporal voluntário, mas que ela tem uma intencionalidade e que ela é acumulada, ela é essencial para a vida diária e que ela precisa ser, que ela pode ser também uma composição de atividades físicas leves, moderadas e vigorosas. Então, quando a gente fala promovendo a atividade física na escola, a gente não pode jogar essa culpa, digamos assim, ao docente apenas. Né? Para você estabelecer essa cultura da atividade física, tem que ser um processo onde se estabeleça todas essas camadas da cebola dentro de uma lógica temporal para que se crie essa cultura da atividade física. Tá? Então, isso é o que a gente ainda não tem. Eu tinha falado também, Carlinhos, uma vez, sobre a questão do ciclo intergeracional. Quer dizer, se você é uma pessoa que, quando você era pequeno, a única coisa de atividade física que você lembra era o esporte que você fazia pós-escola, nem a educação física você lembrava, né? Isso você carrega dentro na medida que você vai envelhecendo e você vai passando isso de geração em geração. Então, hoje a gente está numa situação da gente estar em casa onde esse ciclo intergeracional ele não funciona. Por quê? Porque aquele adulto, quando era criança, ela não teve essas oportunidades, que é o que a gente vai falar muito hoje sobre a questão da oportunidade. Eu não sei se alguém tem alguma Sim. pergunta. Não, pode escorrendo aí, à medida que eu for vendo aqui, eu posso interromper você, Certo. certo? Então, o projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a Prefeitura de Arapiraca e vocês do LACAPS, a ideia é partir do zero. O que é partir do zero? Pegar dentro desse ciclo intergeracional a criança, lá na faixa de 5 anos, quando ela inicia a escolarização, e a partir da parte mais externa da camada da cebola, que é estabelecer uma política, né? Que a gente está desenvolvendo o eixo da atividade física dentro da educação, da política de educação integral. E a partir daí a gente vai trabalhar todo esse contexto até chegar no indivíduo. Né? Lembrando que, ao fazer isso e fazendo com que essa cebola ela role ao longo do tempo, a gente vai criar uma cultura da atividade física. Né? Então, a probabilidade dessa criança lá na frente, quando enfrentar uma situação que a gente está enfrentando hoje, ela vai ter experiências e vai ter tido oportunidades lá atrás, onde hoje ela pode estar saindo muito melhor do que a geração que a gente se sai hoje.
como a gente está saindo hoje, né? Então, a ideia desse título, né, promovendo a atividade física na escola, ela perpassa por todos esses atores, né? E é interessante, Rafael, isso que você fala, porque, logicamente, as pessoas já têm conhecimento, mas quando a gente pensou nesse projeto que a gente está começando a executar, a gente faz exatamente o efeito contrário do que se pensava, do indivíduo para a camada mais externa da cebola. A gente vem do macro, que é a política pública, até chegar no indivíduo. E através desse caminho a gente tentar construir essa cultura, né? E mais interessante, eu vi até na fala da professora Kelly no IF Talks também, e aí ela citou com bastante firmeza assim, a escola integral ela é uma escola bastante interessante para as intervenções, porque a criança passa o dia na escola, né? E a partir disso, a intervenção bem planejada, bem estruturada, bem executada, pode ter uma eficácia, pode ter um sucesso, né? E aí, o nosso foco também é a escola em tempo integral aqui. E aí eu já posso, até interagindo com você, até citar a política de educação integral aqui, por experiência própria, por ter conhecimento da política de educação integral aqui, ela não tem ainda um eixo simplesmente voltado para a atividade física, né? Ela tem uma atividade esportiva, que tem um monitor de educação física e que ela é opcional, né? Que ela é opcional no contraturno do aluno, né? Então, acho que a gente pensando dessa forma, de se construir uma política pública, pode ser que a gente tenha um sucesso mais efetivo, né? O que é que você acha assim? O que é que você enxerga desse pensamento, dessa lógica que a gente está tentando conduzir o projeto? Então, esse projeto também, para o pessoal que está ouvindo, ele também é fruto da experiência que eu tive lá com o pessoal nos Estados Unidos, tá? E um dos artigos que eu produzi lá e que eu submeti, e que foi uma das primeiras indagações que os professores fizeram, foi sobre... Eles perguntaram para mim, você acha que a escola... É porque existe uma recomendação que a criança ela deveria acumular pelo menos 30 minutos de atividade moderada ou vigorosa durante o tempo escolar. E eles perguntavam, você acha que a escola ela já conseguiu atender essa redação e tal? E na minha cabeça eu sempre dizia, não, a escola está muito aquém disso e tal. Então a gente conduziu uma revisão sistemática com o objetivo de verificar o quanto de tempo os ambientes estruturados, no caso, a gente pegou a creche, pegou as escolinhas esportivas, pegou os programas after school, né, quer dizer, que é após as aulas escolares, a gente pegou o tempo escolar e fez uma ampla busca na literatura. A gente foi em torno de 200, 250 artigos. E o que eu observei quando a gente fez a meta-análise? A gente viu que tanto a creche quanto as escolas, a nível mundial, estavam provendo, digamos assim, a quantidade mínima de atividade moderada vigorosa que se esperava dela. Quando a gente estratifica essa análise por região global, a gente verifica que os países que existe uma política, digamos, na tradução de promoção da atividade física no contexto escolar, esses valores eles são próximos, igual ou um pouco superior ao que se esperava que eles fizessem. Quando a gente vai para países como Brasil, Chile, Argentina e outros países onde não tem essa política amplamente divulgada ou implementada, isso cai para 18, 19 minutos. Que foi o que a gente observou também com os estudantes do ensino médio num projeto que a gente fez aqui em Caruaru não, em Limoeiro, né? Então, assim, em parte, a escola, de uma forma geral, ela consegue promover a atividade física naqueles países onde já se tem uma política implementada. E
a gente fala uma política de atividade física na escola, não estou me referindo apenas às aulas de educação física. Não esperem que a aula de educação vai ser o suficiente para que aquela criança atinja a recomendação de atividade física que se espera da escola. Os estudos de revisão sistemática têm mostrando aí que em torno de 7 a 10 minutos apenas, dentro dos 50 minutos alocados para uma aula de educação física, são destinados a atividades onde tem uma intensidade moderada vigorosa. O que é que, em geral, os países eles têm feito? Vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Eles têm um programa que a tradução seria uma abordagem multidisciplinar, enfim, de promoção da atividade física na escola, onde ele tem alguns eixos, são 5. O primeiro, melhorar a qualidade das aulas de educação física. 2, implementar programas a nível nacional e funciona de promoção da atividade física antes do período escolar, do tempo escolar. Né? Tem alguns estados que iniciam 9 horas da manhã, tem alguns estados que iniciam 8 horas da manhã, então seria antes. O programa de After School, a revisão sistemática que eu fiz, eles acumulam quase que a mesma quantidade de atividade física moderada num menor espaço de tempo, quer dizer, em 3 horas, eles acumulam quase que a mesma coisa do horário todo da escola. Da escola. E envolvendo também a formação dos professores e dos gestores. Então, é uma combinação de fatores que vai gerar essa cultura, digamos assim, da atividade física. E é interessante que meus meninos estudaram lá nos Estados Unidos, né? Mariana iniciou os estudos lá, na verdade, ela já tinha 2 anos a mais, 2 anos mais velhos mais que ela. E é interessante como isso reflete bem nas atitudes e nos hábitos que eles tiveram em termos de, vou dizer assim, de movimento corporal, em termos de manipulação, em termos de jogos e atividades leves, até em termos de atividades moderadas e vigorosas. Então, é um conjunto de elementos, de atores, por isso que é promovendo a atividade física na escola. E aí envolve os pais, envolve as crianças, envolve todo o contexto escolar, que vai gerar essa cultura da atividade física. Eu lembro que na escola dos meninos, assim que eu cheguei, tinha uma lista, né, onde você, enquanto pai, podia preencher todas as atividades que você gostaria de ser voluntário. Tinha atividade de cozinhar, tinha atividade de ser o pai que recepciona os alunos, tinha atividade do pai que seria o técnico da escola, de futebol, enfim, do esporte que tinha lá na lista, tinha o pai que ia dar uma palestra sobre sua atividade profissional, quer dizer, tinha um envolvimento muito grande da comunidade escolar com os pais, né? Isso, Carlinhos, você não vê aqui no Brasil, na grande maioria das escolas. Eu não me refiro apenas às escolas públicas, mas me refiro também às escolas particulares, né, que também não tem. Né? Quando a gente fala em termos de escolas públicas, a gente tem como lutar de uma forma mais macro para estabelecer essas políticas públicas, mas quando a gente vai para a escola privada, as pessoas pensam que é mais simples, mas é muito mais complicado. Né? Só dando um relato. Um dia eu cheguei mais cedo na escola do meu filho e disse: "Pô, Léo, por que não traz uma bola para ficar brincando enquanto não... Não pode." Eu disse: "Não, por que não pode?" "Não pode." Mas depois amanhã eu vou trazer essa bola. Aí no outro dia eu levei a bola, fui para a quadra. Rapaz, o que eu juntei de menino assim, brincando, Sim. e ninguém veio falar Rápido. comigo. Aí depois eu fui conversar não com o coordenador, claro, porque ele ia ter um discurso, não. Fui conversar com um auxiliar de serviços gerais. Eu disse: "Vem cá, velho, por que pode pegar a bola e trazer material?" Aí o pessoal diz: "Não, porque os meninos chegam atrasados na aula." Na Eu aula. imagino, quer dizer, chegava suado, não, chegar atrasado. Aí eu digo: "Tá, mas isso não pode ser um mecanismo, em vez de ser um mecanismo punitivo, ser um mecanismo propositivo, dizer assim: olha, pessoal, tá aqui, vocês podem... Veja só, se vocês chegarem atrasados na aula, não vai funcionar." Né? Ao invés de fazer o diálogo e tentar estabelecer essa relação, e aí isso é uma promoção, ou promovendo a atividade física antes do período escolar, não. É simplesmente punitivo. Da mesma Sim. forma, quando eu era mais novo, tocava a saída, a diretora liberava a gente ficar batendo pelada na quadra. A escola do meu filho não deixa mais. Sim. Entendeu? Acabou tudo, para casa. E isso,
Isso é interessante, Rafael, que você coloca, porque é até uma pergunta aqui do Luiz Fernando Farias, em relação às barreiras e facilitadores para promover a atividade física na escola. Isso seria uma barreira, né? A própria escola está criando uma barreira para se promover a atividade física, né? E no meu ponto de vista, a partir do seu relato, uma coisa simples de se resolver, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco em relação a essas possíveis barreiras e facilitadores para se promover a atividade física na escola. Então, a principal barreira que vejo hoje, não é a principal, mas vamos lá pela questão mais macro. E aí, voltando um pouco dessa questão da cultura da atividade física. Hoje, se você for ver da seguinte maneira, hoje o que mais mata são doenças que estão relacionadas a algum fator, são algumas doenças onde a atividade física ou a inatividade física está associada. Aham. Mas se você listar as coisas mais importantes na vida dela ou que você acredita que seja importante, a atividade física ela vai estar lá embaixo. Então, primeiro, já não tem essa cultura. Né? Já é uma barreira, digamos, sistematizada dentro do sistema. Né? O que eu aprendi também lá nos Estados Unidos? E aí é um pouco da teoria que eu venho trabalhando, e você, inclusive, fez uma divulgação dela na rede, que é a teoria do expandir, estender e melhorar as oportunidades para a prática. Quando a gente fala em promover a atividade física, mais uma vez, a gente pensa naquela atividade estruturada, com hora, local, tudo marcadinho, né? Mas Uhum. essa teoria, que é do professor Blitz, ele fez uma ampla revisão da literatura e ele viu o seguinte, que a grande maioria das intervenções a nível mundial para melhorar a atividade física na escola, elas melhoram em torno de 3, 4 minutos o aumento do nível de atividade física, porém, quando aquela intervenção sai, as pessoas voltam para o comportamento antigo. Sim. E ele fez o seguinte, disse, olha, baseado no que eu venho estudando, a gente pode ter algumas ações dentro da escola de baixo custo e que não envolva tanto recursos financeiros para que sejam feitos. Por exemplo, os três mecanismos, que é o que eu estava falando anteriormente. Expandir. O que é o expandir nessa teoria? É o mecanismo de você acrescentar uma oportunidade de atividade física onde ela não tinha. Um exemplo eu dei agora. Disse, olha, pessoal, acabou a aula, quem quiser ficar para bater uma pelada, pode ficar. Quer dizer, você está expandindo uma oportunidade para que aquela criança lá tenha uma oportunidade de ser ativa, de fazer alguma atividade. O estender é, dentro de uma atividade que já existe, você faz o quê? Você faz uma extensão do tempo, por Do exemplo, o tempo. tempo do recreio. Você tem lá 15 minutos, você pode colocar 20 minutos. Ah, mas fica complicado dentro da grade. Mas você pode ter uma estratégia de relocar, por exemplo, esse horário da educação física colado com o horário do recreio. Entendeu? Então, a criança, ela, quando acaba a aula de educação física, ela não precisa voltar para a sala para ter mais uma aula, para depois tocar o recreio e sair. Ela emenda. É. A Ela já atividade dela teria mais 20 minutos aí de atividade física, por exemplo. é você estender. E a questão do melhorar. Quer dizer, melhorar aquela prática que já existe. Aí entra um pouco mais na lógica da educação física escolar. Né? É você eliminar, por exemplo, o pessoal dos Estados Unidos, que eu trabalhei lá, eles têm um material bem legal que eu acho que inclusive está traduzido para o português, que foi a Cris Ravagnani que fez, que é o Let Us Play, quer dizer, deixe-nos jogar, alguma coisa, tradução assim, bem rasteira, que é basicamente algumas sugestões, indicações e ações para que você reduza as barreiras dentro das aulas de educação física. São estratégias Aham. pedagógicas para você eliminar filas, eliminar linhas, trazer coisas mais propositivas, nada muito além em termos de qual é a concepção pedagógica de uma determinada escola. São estratégias para que você elimine barreiras para que as crianças elas se movimentem mais. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo lá da escola dos meninos, que é uma escola privada. Toda aula tem chamada. Eu não consigo entender por que toda aula tem chamada. Então, se a criança lá entra e sai da escola, tem que ter um mecanismo de controle sem necessidade de você parar, sentar as crianças na quadra, pegar uma listagem, fulano,
fulano. Quer dizer, isso é uma barreira para as aulas de educação física, né? Sim. Deve haver algum mecanismo de você tentar eliminar essas barreiras, né? Então, são esses três mecanismos. Expandir, né? Quer dizer, aumentar as oportunidades onde elas não existem, estender e melhorar. Aí vou dar um exemplo agora lá da Escócia. Tinha um professor que que tu conhece, né? Conhece não. Já leu Já ouvi falar. o das hipóteses. Ele disse que na Escócia é o seguinte: tem lá o currículo de manhã, no contraturno. É bem parecido com a lógica do tempo integral, que tem Sei. a matriz. Só que tem um adicional. Todos os dias, sem exceção, no contraturno, o aluno ele tem que escolher uma atividade estruturada para fazer, para além das aulas de educação física. Então, a escola ela dá uma ampla Leque de atividades, né? leque de atividades onde aquela criança e aquele adolescente ele vai. Mas todo dia. Quer dizer, Sim. quando a gente olha, pelo menos aqui em Pernambuco, a matriz da Política de Educação Integral, tem lá uma partezinha que fala sobre projetos, né? Aí eu fico pensando, poxa, mas se a gente nem tem a cultura da atividade física dentro da escola, do esporte como um todo, e aí qual é a probabilidade de haver um projeto com foco, tá entendendo? É meio Sim. complicado, porque é uma cultura que tem que ser estabelecida, e essa cultura ela só pode ser estabelecida quando a gente pensar nessa interação entre o indivíduo, o meio, o contexto e a política como um todo. É o que você está pulando etapa, né? É porque a gente tem uma cultura, e eu vejo isso muito no Instagram e também na saúde como um todo, de focar o indivíduo apenas. Então, por exemplo, se o indivíduo ele é sedentário, a culpa é dele. Se o indivíduo ele está acima do peso, a culpa é dele. Se o indivíduo está... Tudo é uma questão da culpabilização do indivíduo. Uhum. Entendeu? Enquanto que Sim. eu vou dar um exemplo da questão do comportamento alimentar, que eu falei no início. E por isso que eu acho que ele é parecido com a atividade física, a gente vai tentar fazer assim, alguma analogia. Como é que a criança ela estabelece a questão do gosto alimentar? O pessoal da nutrição fala que é a questão sensorial, né? Tem a questão do cheiro, Uhum. tem a questão do paladar, né? Paladar. E a textura do alimento. Bem, se você é uma pessoa que é um pai que não gosta de um determinado alimento, que aquilo é uma coisa enraizada na textura do alimento, você não oferece à criança e depois, quando ela está, como é que você vai querer estabelecer o consumo daquele determinado alimento? Por isso que a grande maioria das pessoas falham na atividade física e falham na questão da alimentação. Por quê? Porque tudo está focado no indivíduo. O indivíduo, ele até dá o primeiro passo, que é mudar algumas atitudes do comportamento, porém ele não tem um suporte. Ele não tem ele acaba regredindo no comportamento. Você inicia uma dieta, quem nunca iniciou uma dieta? Ou iniciou-se e depois você voltou? Quem nunca iniciou uma atividade física e por algum motivo você voltou? Entendeu? Você regrediu. Sim. É a mesma coisa da atividade física, então pense lá, né? A professora Clarice está desenvolvendo um projeto nas creches e uma série de artigos aí estão saindo bastante interessantes. Aí você imagina lá uma criança onde ela não teve a oportunidade dentro da creche, ou que na verdade é o grande período do dia que a criança passa, de fazer uma atividade manipulativa para desenvolver uma determinada habilidade. Qual é a chance lá na frente ela se sentir competente de participar de alguma atividade, seja ela estruturada ou não, onde vai envolver um determinado tipo de manipulação, um determinado atividade que vai exigir uma habilidade que ela não se sente competente de ter. Entendeu? Sim. E assim, o que eu vejo muito relato também nesse período de pandemia é o desespero dos pais e das mães com as crianças em casa. Em termos de que atividade vai fazer, mas isso já é um reflexo da cultura que a gente não tem, ou que deveria ter, né? Que pensar em outras atividades não estruturadas, de uma natureza
que dentro de um contexto fechado ou indoor você consiga desenvolver, né? Essa é a necessidade que eu vejo que a, a escola ela tem um papel bastante importante. Isso não pense que isso é fácil na iniciativa privada. Né? Na iniciativa privada é tão ou até mais complicado do que na iniciativa pública. Existe uma resistência fortíssima. Não é à toa que a gente faz muito mais pesquisa dentro da iniciativa pública, porque eles são muito mais receptivos do Aham. que na iniciativa privada. Né? Sim. Rafael, enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, pensando, um grande desafio e um grande problema que eu visualizo, se tratando de criança e de se construir essa cultura ao longo do tempo, a partir das fases da vida que essa criança evolui, é até foco de uma pergunta aqui. Por exemplo, no primeiro ciclo do ensino fundamental, não sei se acontece aí em Pernambuco também, mas eu acredito que de uma maneira geral no Brasil, o professor de educação física ele não está presente nesse ciclo de ensino, né? E Eu na acho creche, que viu? isso, nem na creche, né? Nem na creche, nem no primeiro ciclo do ensino fundamental. O professor de educação física ele está presente só a partir do sexto ano, né? E isso eu lembro muito bem quando eu estava em sala de aula, e eu tinha turma do sexto ano, eu tinha uma dificuldade enorme de dar aula prática de educação física porque tinha criança que não sabia quicar uma bola, né? Imagina tu pedir uma criança para ela correr e quicar a bola. E se tu quer dificultar mais ainda, que ela corresse, quicasse a bola e olhasse para frente, usasse só a visão periférica. Então, Uhum. no meu ponto de vista, tudo isso é deficiência lá da base motora, vamos dizer, da criança, porque ela não teve a oportunidade de ser estimulada para esse desenvolvimento. Eu acho que é uma coisa, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem que quebrar esse paradigma e vencer isso, que é inserir o professor de educação física no desde a creche, né? Atualmente eu estou na Secretaria de Educação, e estou na parte da gerência de educação física escolar. Nesse primeiro ciclo, a gente disponibiliza até o material na escola, só que quem dá aula nesse primeiro ciclo é o pedagogo. Eu já tive relatos em escola, de chegar na escola e o pedagogo perguntar: o que é que eu vou fazer com esse material aqui? Material como bambolê, como bola, como cone, como corda, entende? Uhum. Então, eu acho que esse paradigma, não sei se é paradigma que eu falo, mas esse desafio que a gente tem que vencer, e aí a gente vai conseguir sendo assim efetivos e através dos estudos e embasando o fundamento, né? Não é fácil, como você disse, até porque, por exemplo, na iniciativa privada, o professor de educação física está lá nesse ciclo. E aí, por que que a gente não consegue ter uma cultura de promover a atividade física, né? Eu tô vendo aqui que o professor Léo ele colocou né, não vejo no Brasil com tamanho de desigualdade social, não vejo outra forma de ampliar a atividade física que não seja nas escolas. E é verdade. O que é que os estudos têm mostrado, professor? Tanto na creche, com o projeto lá da professora Clarice, quanto nesses resultados iniciais do nosso projeto ali em Arapiraca, e na revisão sistemática que eu realizei, e aí, principalmente nesse contexto das desigualdades sociais que a gente tem no Brasil, o período escolar, ou o período da creche, é o período onde a criança ela tem essa oportunidade. Porque imagine só, escola integral, 7 às 5. Se a gente pensar a nível Nordeste, onde escurece 5 e meia. Pensar a nível Nordeste, onde a gente tem umas desigualdades ainda mais acentuadas. Que aquela criança ela mora num local onde convive com 5, 6, 7 pessoas num ambiente muito pequeno. Qual é a chance dessa criança ela ter outra oportunidade à noite no bairro dela ou dentro de casa de ter uma oportunidade de prática de atividade física? Então não existe um outro mecanismo Não para tem. crianças e principalmente que estão em condições de vulnerabilidade social que não seja a escola, né? Que não seja a Sim, escola. Tem jeito? Tem jeito. Por quê? Quando a gente olha, como eu falei anteriormente, os resultados de outros países onde estabeleceram uma política de atividade física na escola,
isso melhorou consideravelmente para as crianças. Aí você pode dizer, mas você está falando dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos também tem bastante desigualdade. Eu participei de um projeto onde a gente visitava escolas onde tinham condições precárias, né? Claro que não era o que a gente vê no Brasil, porque a gente está falando dos Estados Unidos. Mas ainda assim existe muita desigualdade nos Estados Unidos. Ainda assim existem escolas onde não é necessário, no estados, no caso, no nível inicial, você ter uma formação específica na área da educação física para poder estar atuando. Mas elas têm um plano. E o plano é Sim, muito claro. Se você não é um profissional, nas escolas que eu visitei, onde era um professor geral, ele tem um roteiro ali, que muitas vezes envolve seguir um passo a passo, né? Um material lá que foi desenvolvido numa política de uma forma mais geral. Quando a gente vai à realidade do Brasil, a gente não tem esse roteiro sim, estabelecido. Você tem alguns materiais didáticos, temos materiais didáticos, temos lá o BNCC agora, tudo isso a gente tem. Agora, isso chegando para a ponta de uma forma onde ela seja executável ou entendível, digamos assim, são outros 500. E eu te sim, digo isso com muita clareza pela experiência que eu tive no programa Segundo Tempo, foram 10 anos. Quando a gente pega os materiais iniciais do programa Segundo Tempo, até para quem é da academia, é um material denso. Quando a gente ia fazer capacitação na ponta, o pessoal olhava aquilo ali, fechado, e dizia, certo, e agora, o que eu faço? Não, li o material. Não, já li. O que é que tu entendeu? Pouca coisa. Mas o que eu faço? E aí, quando você vê os materiais mais novos do Segundo Tempo, são materiais mais propositivos, são materiais mais ilustrativos, são materiais onde o professor que está na ponta, ele olha lá, consegue entender aquele esquema visual e, de alguma maneira, ele se sente, como é que eu posso dizer, com materiais, com subsídios para poder fazer aquela implementação. deixa de Entendeu? ser mais conceitual para ser o como fazer. Exatamente. E agora eu lembrei uma, uma coisa que aconteceu lá no colégio dos Estados Unidos, quando um professor faltou. Eles têm uma série de recursos para quando o professor falta, que eu achei interessante e até sugeri na escola dos meninos, mas não fui acatado. Assim, o professor faltou, eles colocam todo mundo na quadra, no ginásio, lá no ambiente onde tem, e coloca para assistir vídeo no YouTube. E aí tem vários programas, né? Onde são programas ativos. Tem o Take 10, tem o Go Noodle, tem uma série de criações no YouTube com músicas infantis, quer dizer, de acordo com o nível da escolarização, onde trabalha com movimentos corporais, né? Existem várias empresas que fazem isso. E aqui, quando um professor falta, pelo menos na escola dos meninos, ou quando eles largam mais cedo, você chega, eles estão sentados na sala e assistindo o que eles assistiriam em casa. E o pior, em Sim, português. Né? Que a questão da língua inglesa no Brasil também é um motivo de reflexão, porque a gente faz os cursos, quando chega no exterior, é uma outra lógica. Mas, enfim, sentado lá, assistindo. Aí uma vez eu perguntei, olha, por que vocês não colocam no YouTube uma música, alguma coisa? Não, porque o menino vai ficar muito agitado para quando a mãe venha buscar e a mãe não gosta. Quer dizer, é aquela questão da cultura, sabe, Carlinhos? sim. Então, existem brechas aí para que a gente estabeleça um daqueles três mecanismos, ou a combinação daqueles três mecanismos. Expandir, estender ou melhorar o que é que já tem. Sim, Tá? eu acho que a gente tem um desafio enorme aí pela frente. Eu falo enquanto área da educação física mesmo e área da atividade física e saúde, de quebrar várias barreiras, né? E eu estava lembrando aqui também, por exemplo, eu acho que basicamente vocês estão percebendo, eu não estou parando para fazer a pergunta, porque o Rafael automaticamente ele está respondendo algumas perguntas que já estão aqui, né? A partir essa interação entre a gente Ah, aqui, você acaba respondendo as perguntas, né? Ah, e aí, Rafael, eu estava lembrando aqui do próprio programa Saúde na Escola. Fugiu o áudio? Tá cortando? eu escutei só o programa Saúde da Escola. Pronto. Vocês estão ouvindo agora? Eu tô. Vocês estão me Pronto. ouvindo? Tá.
Eu tô ouvindo, tô ouvindo. E aí, Rafael, eu estava lembrando aqui como política pública, por exemplo, o próprio programa Saúde na Escola, que o objetivo principal do Saúde na Escola era integrar as ações educacionais e de saúde, né? E lá dentro do programa Saúde na Escola, a gente tem o eixo de práticas corporais. Se não me falha a memória, a nomenclatura é essa. Como é que você vê assim o programa Saúde na Escola e como ele poderia auxiliar nesse Bem, processo eu de promoção da atividade física? Você ouviu? eu peguei pelo áudio, mas o programa Saúde da Escola é uma ação interministerial, né? Isso. Para a educação e tem aí o município também como um agente dentro dessa política. Eu acho que tudo depende da questão da gestão da, do município, tá? Em termos de implementação dessa política da saúde escolar. Eu andei há um tempo atrás olhando um pouco sobre a política e me parece que ela ainda está numa fase muito da questão conceitual e de avaliação do contexto, do cenário. Tem muito pouca coisa na área da atividade física quando você pensa nas questões mais de procedimentos e de atitudes. Mas fazendo um paralelo com outros programas de ações interministeriais, como por exemplo o próprio Mais Educação e o programa Segundo Tempo, é, é uma iniciativa interessante, bacana, mas o grande problema, na sua grande maioria, é a descontinuidade da ação. Da ação. Né? Por exemplo, aqui existe o programa Academia das Cidades, com S no final, que é do governo do estado. Tem um programa Academia da Cidade, que é do município. Uhum. O estado ele entra com a construção do ambiente, né, da praça, da requalificação da praça, e o município entra com a gestão do programa. Em outras palavras, o município que tem uma boa gestão, o programa funciona. Os municípios onde não tem uma boa gestão, não funciona. E se aquele programa ele não for uma política de Estado, quer dizer, de continuidade permanente, ele acaba sumindo, né? Então, a ideia do programa Saúde da Escola é interessante, é uma ação interministerial, mas ela necessita de continuidade de recurso, né? E dessa interação entre governo federal, estadual e municipal, né? E aí dentro do municipal a questão da gestão escolar. Você trabalha em escola, você sabe que tem escolas que têm as mesmas condições estruturais, materiais, mas que dependendo da gestão da escola existe uma diferença muito grande, tanto nos indicadores educacionais, enfim, que é cobrado, e quanto também na área da gente, na área da educação física, na promoção da atividade física dentro da escola. Né? E não tem como fugir. E aí volta para aquela lógica da casca da cebola. Não adianta somente o indivíduo. Né? Você tem que pensar em todo aquele contexto. E como o professor Leonardo colocou aí no texto, a escola do tempo integral, na questão da promoção da atividade física para crianças e jovens, ela é fundamental, considerando o contexto que essas crianças elas estão inseridas. É, pelo relato, os comentários que eu estou vendo aqui, Rafael, o pessoal está comentando exatamente isso. O programa existe, mas a efetividade do programa em si, na execução das ações, elas acabam se perdendo, né? Seja ao longo do tempo, ou às vezes não é nem executada, né? Até o próprio Rafael Tavares colocou aqui em relação ao saúde na escola, quando se trata da área da educação física, às vezes é só para o levantamento da composição corporal e nutrição, né? Então, às vezes acaba que se perdendo a ação e o foco principal ele não é executado, né? É, A ação o, principal ela não é executada. o Carlinhos, é a Oi. mesma coisa quando o Rafael comentou aí, Rafael Tavares, 30. Se você olhar os relatórios do PENS, que é o Saúde na Escola, Sim, que saúde na escola. é o Vigitel, que é uma coisa mais ampla, se você olhar os indicadores, você vai ver os indicadores assim, ó.
quer dizer, ou estabilizados, cai um pouquinho, ou aumenta um pouquinho. Isso é reflexo do que a gente tem hoje, porque está sendo mensurado ou medido, como ele colocou aí, não só de composição corporal e da nutrição, mas outros indicadores do Penso e da Vigitel. E, assim, está estabilizado, cai um pouco, melhora um pouco, Aham. que é um indicativo de que a ação ela está funcionando só na primeira etapa, que é a implementação da avaliação do diagnóstico. Ela não tem uma continuidade e ela não tem uma efetiva implementação para você avaliar o impacto disso. Então, é como se a gente estivesse na primeira etapa. Sim, sim. Rafael, a Adreise falou aqui, gostaria que comentasse sobre o monitoramento e avaliação da atividade física na escola, experiência nos Estados Unidos e no Brasil. Então, como eu falei, né, os Estados Unidos, isso depende de estado para estado. Porque uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos é que cada estado é um país lá, em termos de legislação, em termos de comportamento, em termos de cultura. De fato, é Estados Unidos que forma a América, né, no caso, a América do Norte. É interessante, às vezes você está no estado e aí quando você ultrapassa o estado, a legislação de trânsito muda, você tem que estar, enfim, não só a questão da velocidade, mas a questão de tem que ter placa na frente, placa atrás, é uma confusão. Isso também reflete nas políticas educacionais de cada estado. Então, no estado que eu estava, que era a Carolina do Sul, todas as crianças, porque isso faz parte da política do estado, todas as crianças elas são avaliadas em termos de não só de atividade física, mas também de composição corporal, de hábitos alimentares, enfim, da saúde como um todo, questão de higiene. Então, existe um monitoramento constante, permanente, que esses dados eles servem como base para as políticas americanas. Exemplo, os Estados Unidos foi o primeiro país que disponibilizou o banco de dados a nível mundial sobre o coronavírus por estado e por município. Então, existe aquela ferramenta, quando você bota Covid-19 gráficos, aparece um site onde a gente consegue visualizar o mundo como um todo. Pronto, os Estados Uhum. Unidos foi o primeiro que disponibilizava o número de casos por estado, porque eles têm uma cultura de monitoramento muito grande para as ações de qualquer que seja. Nesse caso, foi para as ações do Covid. Mas no estado onde eu estava, existe uma avaliação em termos de atividade física, em termos de outros comportamentos, enfim, outros desfechos de saúde. No Brasil, isso deve ser uma coisa muito local, muito regional. Eu lembro que quando eu era criança, a gente fazia algum tipo de monitoramento. Não da atividade física, porque naquela época não tinha esse conceito de atividade física. A gente fazia monitoramento com a questão de composição corporal, fazia monitoramento com psicólogo em termos de... Eu lembro que eu sentava com uma psicóloga para conversar, para ver a questão da coesão familiar. Eu lembro que a gente fazia nas aulas de educação física um certo tipo de monitoramento. Hoje em dia, eu acho que depende de contexto para contexto. Tem um projeto da professora Nelise Gaia, que é o ProESP Brasil, que eles fazem esse monitoramento. Tem uma série de artigos e relatórios que eles publicam, muitas vezes também na página do Instagram, que é bem interessante. Como eles fazem esse monitoramento e, a partir desse monitoramento, eles têm uma ação propositiva baseada na evidência que aquele monitoramento ele desencadeou, digamos assim. Sim. Rafael, a gente tem 5 minutos ainda. Tem duas perguntas aqui. Se você conseguir responder bem rápido, vai dar certo. Uma é da Lisandra Barbosa. Diante destas reflexões, quais os próximos encaminhamentos para pensar em promover atividade física na escola e principalmente na escola do tipo integral? E outra do Léo. Rafael, nos Estados Unidos, há um diálogo mais próximo entre os grupos de pesquisa e o meio acadêmico com o poder público? Certo. E Essas tem duas mais uma, perguntas para a gente. se eu Cadê? considero o país cidade Como, como principal principal. instrumento a nível nacional. Certo. Em relação à pergunta de Lisandra, Lisandra, é o que a gente vai fazer em Nesse Arapiraca. projeto aqui em Arapiraca.
Primeira vez a gente teve uma abertura grande com alguém da prefeitura. Então tem Carlinhos que trabalha lá, tem outras pessoas no entorno dele que já estão na Secretaria Municipal, que deram carta branca, digamos assim, para a gente pensar a política. Então a gente começou do externo para dentro, entendeu? As experiências que eu tenho aqui de pesquisa em relação à pergunta de Lisandra é que a gente consegue muitas vezes entrar na escola, fazer, mas quando a gente sai da escola, isso acaba. Some. Some. Então a gente está fazendo um processo ao contrário, Lisandra. A gente está indo atrás dos gestores, convencendo os gestores e tem pessoas lá dentro para que sejam parceiros nossos. Se a gente não fizer essa conexão da academia com quem está na ponta, a política ela entra e sai. Em relação ao que Léo perguntou, existe, Léo, esse diálogo dos pesquisadores com o poder público. A gente consegue ver claramente, a gente tem o que eles fazem lá repercute muito mais, é muito mais utilizado na escola e em outras áreas do que no Brasil, porém não como eles gostariam. Vocês devem conhecer, já ouviu falar de Russell Pate, que é um grande cara na área da atividade física e saúde. Ele é professor de lá, emérito e tal. E eu participei de alguns colóquios com ele, assim, e eles colocando... ele está desde o início da política de promoção da atividade física nos Estados Unidos como um todo, liderou e tudo mais. E eles dizem assim, olha, infelizmente a gente pensa, faz uma série produz uma série de evidências, mas no final a gente tem que sentar com um senador. E se o senador ele for sensível, o senador do estado, a política anda. Se o senador diz, não, tudo bem, a gente vai ver, e não adianta. Se ele quiser rasgar tudo, ele rasga e joga fora. Eles têm uma interação bem melhor do que o que a gente tem na ponta, mas também eles dependem muito do poder público, né? Uhum. E o Adris perguntou sobre se eu considero o PENS como o principal instrumento a nível nacional para monitoramento. Em parte, porque é o que tem, e de alguma forma ele está disseminado, mas em termos de indicadores, ele pode ser melhorado. Ele pode ser melhorado. Beleza. Então, Rafael, a gente está caminhando para o fim aí. A gente tem 1 minuto e 50. Eu gostaria muito de agradecer a você, o seu tempo, a sua disponibilidade e trazer a sua contribuição aqui com o nosso laboratório. Desde já, eu não preciso dizer novamente para você, mas eu queria dizer publicamente aqui que a gente está de portas abertas, né? A gente tem estreitado e muitos laços. Esse nosso projeto ele está apenas iniciando e é um projeto muito promissor no meu ponto de vista, e isso é o que está me motivando mais ainda, né? Eu não vejo outro caminho a não ser o que você citou aí na resposta da pergunta da menina, eu esqueci o nome dela, Lisandra. mas da Lisandra. Mas eu acho que dentro lá daquela lógica da casca da cebola, a gente tem que vir de fora para dentro mesmo, né? E eu acho que a gente vai conseguir dessa forma ter um sucesso aí. Então, muito obrigado, Rafael, e pode contar com a gente aqui sempre que você precisar. Então, passo a Não, palavra a você. o convite, Carlinhos, e certamente desse projeto vai surgir bastante coisa interessante que, de fato, vai ajudar essa discussão da atividade física na escola, e a ideia é que essa sementinha, essa política, ela seja disseminada primeiro a nível local e depois a nível estadual. E, mais uma vez, sem essa parceria com todos os componentes dessa casca da cebola, a gente não consegue mover a área da gente para frente. Mais uma vez, Beleza. a gente tem Vai cair. vai cair? Caralho,